Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Lessa, o Pico Mal, diretamente da RádioSolarBrasil.net, ao lado de um expressionista gótico. Fala aí, Marcel Campi. Beleza, Alexandre? Bora aí. Eu gosto desse cara, torço por ele, vambora. Eu torço mais ou menos. se cair assim no meio do campo, quebrar a perna, eu falo, tá bom. Coitado. Enfim, falar sobre o Tim Burton, né? O Tim Burton, ele abre o jogo sobre sua relação conturbada com a Disney. Destruíram minha alma. E, né, o diretor aí, que ele no finalzinho de agosto completou 65 anos, né? 65. Ele admitiu em uma entrevista ao Independent que mantém uma relação conturbada com a Disney, sua primeira casa na indústria cinematográfica, né? Burton iniciou e tem até um, lembro que eu vi, agora não lembro. Tem esse vídeo daí pela internet aí que estavam falando dos estúdios da Disney, não sei o que. De repente o cara abre assim uma porta e tal, tá o Tim Burton lá sentado assim, ele olha meio com a cara meu. É engraçado, assim, peculiar, né? Mas, caramba, o Tim Burton ali. Mas, enfim, ele iniciou sua carreira como animador da Disney quando era jovem, trabalhou em projetos icônicos do estúdio, incluindo, né, O Estranho Mundo de Jack, que ele produziu e coescreveu, né, que na verdade é do Henry Selick, né? Muita gente não sabe disso. Alice no País das Maravilhas, Frankenweenie e Dumbo, né, que foi até o último dele, né? No entanto, ele reconhece sua relação com o estúdio tem altos e baixos, né? Eu deveria saber desde o início que teria uma relação conturbada com a Disney. Ele também destacou a dualidade de seus sentimentos em relação ao estúdio. O pior é que é como uma família para mim. Posso pensar em muitos aspectos positivos de trabalhar lá. Eu reconheço as oportunidades que me deram de uma forma realmente positiva. Por outro lado, também posso identificar o lado negativo como se tivessem destruído a minha alma. É uma mistura de sentimentos como em várias coisas na vida, né? E vale lembrar que seu próximo projeto aí, Os Fantasmas se Divertem 2, será produzido pela Warner. E anteriormente, o diretor de fotografia é Harris... ¿Quê? Zembarlukos. Deve ser grego esse cara. Garantiu que o longa promete trazer uma trama brilhante. Aqui o resto falando do Fantasma se Divertem 2, que a gente já comentou a respeito. Sim. Você tá acompanhando os nossos news aí, já falando sobre, né, o elenco do Fantasma se Divertem 2 aí. Que a gente até espera e torce pra ser o Beetlejuice. Torce pra ser realmente um bom filme, né? Ele até comentou também numa outra entrevista que tem aqui, que meio que deu uma levantada, uma animada, uma injetada de animação nele, né? Pois é. E aí, justamente, ele tá falando de um dilema que ele tá sofrendo, que é ser grato por um estúdio que abriu as portas pra ele, né? Antes de toda a fama, né? Apostou nele, acreditou nele. E o dilema dele é justamente esse, Alexandre, hoje, de que quem abriu a porta para ele é como se ele tivesse uma dívida eterna, sendo que esse mesmo estúdio que abriu a porta para ele mudou muito, não tá quebrando as pernas dele, criativamente falando. Exatamente, né? eu até entendo. É como você, no teu primeiro trabalho, teu primeiro emprego, você que começou adolescente, sei lá, talvez caixa do McDonald's, pronto, geralmente adolescente tá lá correndo com aqueles hambúrgueres, jogando alface, correndo, cuspindo quando reclama, né? Sei que adolescente faz isso lá no McDonald's. Você é grato pelo teu chefe lá do McDonald's, ok. Mas o teu chefe te explorou e hoje ainda te explora de uma forma... Cara, você é grato por ele ter aberto a porta e ter te dado o teu primeiro saláriozinho, ok. Só que, cara, essa fidelidade é um custo, Alexandre. Porque, olha só, a Disney mudou muito seus próprios conceitos artísticos. A Disney mudou muito. E isso vai de contra muito ao próprio conceito do Tim Burton, lá no início. Tim Burton sempre foi um cara muito voltado para as alegorias, né? A linha do Tim Burton, sempre, que eu gosto muito, é uma alegoria do visual gótico, do visual sombrio, com o visual colorido, alegre. E ele brinca com essa dicotomia até pela parte sensível do personagem, né? Justamente o Tim Burton é o oposto. Ele leva o lado do sombrio mais alegre, né? Ele tem muitos protagonistas dele, é muito assim, o lado das sombras, o lado mais que todo mundo tem medo, do castelo assombrado. A noiva cadáver a noiva cadáver assim, é justamente são mais felizes do que os vivos. O vivo é o chato, o vivo é a monotonia, a coisa mais padrão que ele não aceita. Enquanto o mundo mais sombrio dos mortos aí é o que ele gosta, é o lado festivo. Isso a gente vê em vários. O Eduardo Mão Tesoura, né? Tem esse lado. O próprio Beetlejuice tem esse lado. Então você vê em muitas obras dele tem isso. O Big Fish tem algo assim também. Mas ele é um cara de alegoria. Ele tanto é o colorido com o sombrio, mas com conceitos. Conceitos muito interessantes. A Disney hoje trabalha com conceitos muito diferenciados, que é o quê? Vamos agradar
todas as pessoas. Então, com isso de querer agradar todas as pessoas, eles vão se importar. Não, isso tá macabro. Tira isso que vai assustar a família de hoje. As meninas de hoje não podem ver uma cabeça sendo degolada. Tira isso, Tim Burton. Então, é aquela coisa, o cara... Então, resumindo, o cara, ele é grato pelo estúdio que abriu as portas para ele. O primeiro saláriozinho dele como diretor, a Disney pagou. Mas hoje a Disney escraviza o cara. Ó, Alice no País das Maravilhas tem que ser assim. Resultado? Fracasso. Ó, Dumbo tem que ser assim. Resultado? Fracasso. Então é isso, amigos. Eu não deixa o cara ser criativo. Não dá, exatamente. Tá tolindo, tá podando o cara de tal forma de que, cadê a liberdade artística de um diretor? Todo diretor, cineasta quer ter sua liberdade artística. Um indomável aí, um Scorsese da vida, que o estúdio não manda no cara. O Nolan, que bem ou mal, os estúdios querem ele de um jeito. O Nolan tem sua coisa mais autoral. Vários diretores têm sua assinatura. Isso é muito válido. Tim Burton é um que é muito forte a assinatura visual dele e conceitual dele. Mas a Disney rompeu o cara, acho que já tem o quê? Ele já tem mais de 10, já tem uns 10, uma década, né, cara? Uns 10 anos, que ele não emplaca algo assim que era da assinatura dele. Então essa matéria que a gente acabou de ler, você leu, é um resumo disso, cara. A Disney acabou com a autoralidade do Tim Burton. Tu não acha isso, cara? Eu acho. Não, eu fico pensando aqui, talvez uma das últimas coisas que ele fez, assim, que talvez seja realmente Alice no País das Maravilhas, cara. Porque eu lembro que na época foi, né, bilheteria, o primeiro, isso, pelo menos, teve foi lá bilheteria, no mas já começa ali um desandar do conceito dele, foi né? Eu acho que ele trabalha ainda ali com o Johnny Depp, ele traz os elementos que ele gosta, mas... depois dali, tu pode ver, depois dali é uma quebra de pernas dele. Tem o Frankenweenie, que eu acho que é uma animação eu até gosto. simpática também, bacana. Também foi feito pela Warner, né? Sim, sim. Tem aqui da Crianças Peculiares lá, foi pela Fox ainda, né? 2016. Já tinha ali E aí o Dumbo, que foi o último dele aí, também não sei, acho que foi fracasso de bilheteria. Foi também. Até nem bilheteria cobriu. Mas o próprio Frankenweenie não é também. Não, é. Se você olhar o curta, né, que ele fez, é muito até mais... É mais... de 80, isso, é mais gostoso de ver até do que eu... Então, assim, eu sempre gostei do estilo dele, né? Sim. Acho que é um estilo bastante marcante, tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso também. Eu acho que quando você fica muito focado num único estilo visual, isso acaba meio que se tornando uma cadeia, assim, que ele acaba certa criando prisão, pra né? si mesmo. Ele fica se aprisionando nesse estilo daí. Eu até entendo. Mas, por exemplo, você vê tipo um Barry Sonnenfeld da vida, que ele fez os dois da família Adams e tal, o Homem de Preto. Eles são, apesar de eu achar que tem um pouco até no caso do primeiro... Ele dirigiu os três? Acho que dirigiu os três, não foi? Os três Homens de Preto. Eu lembro mais do primeiro. O primeiro é mais... o primeiro eu acho mais o legal. melhor, né? É o melhor. Ele tem essa coisa de ele saber separar bem os visuais dos filmes dele, né? Sim. Então isso, pra ele, na minha humilde opinião, ele é um cara que ele consegue focar em outros estilos, e não só focar em outros estilos, mas outros gêneros de filme também, né? Enquanto que o Tim Burton, geralmente, ele vai realmente mais pra essa coisa da do gótico e tal, né? Muito gótico, expressionismo alemão da década de 20, ele gosta aquela muito coisa disso. toda, né? Embora ele já... Lang e tal, e Metrópolis... ele adora. Mas embora ele já tenha mostrado... Ele já, em algum momento, Alexandre, ele mostrou uma versatilidade quando ele fez, por exemplo, Ed Wood, né? Você vê que Ed Wood é um filme mais... até filme que você... Caraca, é um filme que é pra ganhar Oscar aí. Alguns usariam afirmar que é a obra-prima dele, né? Pois é. E inclusive é um filme... não é que é menos autoral, mas é um filme que ele abandona um pouco esse estilo que você tá falando. Esse estilo marcante, que se torna realmente uma prisão, às vezes, pra alguns diretores. Então, Shyamalan, você me fez relembrar. O M. Night Shyamalan não é nem de assinatura visual, mas o M. Night Shyamalan sofre aqui de uma prisão narrativa. Que ele se força sempre ter um plot twist no final. E que não funciona mais desde, sei lá, Sinais, cara. Não funciona. E o cara, no sei sentido, sim, valeu, né? Muita gente até gosta da Vila também, eu particularmente eu já tinha matado que aquilo dali tava... Exato. Né? Existe um plot twist interessante na Vila? Existe. Mas quem já viu Twilight Zone, vários, né, além da imaginação, aquilo não é nada tão original. Mas o Sexto Sentido, sim, foi talvez o plot twist mais famoso dele, né? Foi o que talvez fez a carreira dele, né? Mas então, é isso. Você sofre de uma certa...
assinatura que você faz. Sim. Seja só no visual, não só no visual, como na narrativa. O Tim Burton, ele é muito visual, ele é muito brincado da alegoria e tudo. Ele até se modifica muito narrativamente. Ele fez Ed Wood, ele fez o Marte Ataca, que foi uma brincadeira aos filmes, né? Inclusive do que o Ed Wood fazia, né? Nos anos 50. Assim, tipo da década de 50, 60, assim, que você tinha alienígena matando gente e tal. Exato. E ele mesmo fala que é uma homenagem. Numa entrevista ele fala, se eu homenagear Ed Wood, eu vou homenagear as obras de Ed Wood. Então ele faz sobre Ed Wood com Johnny Depp, né? Que é um filme até sério mesmo. E depois ele faz um filme de paródia ao que o Ed Wood faz, que foi o Marte Ataca. Exatamente. Mas é o que eu falei, eu gosto dele, porque ele é um cara, ele sempre foi criativo. O que ele faz no primeiro Fantasma se diverte. Isso é um negócio que eu até concordo. Se você ver um Edward Mão de Tesoura, é tipo a versão dele do Pinóquio. Do Pinóquio ou do Frankenstein. Ou do Frankenstein. Você pega o Marte Ataque, é a versão dele, né? Como seria uma invasão alienígena. Você pega o Beetlejuice, como que é a versão dele do Além. Então, a Noiva Cadáver é a mesma coisa, segue mas são... Visualmente são filmes diferentes. São ele que segue diferenciar isso. Quer dizer, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo tem características que são próximas um do outro. Sempre aquela coisa do listrado do preto e branco, mas tem que ter dos contrastes, alguém com alguma costura na cara, alguma coisa do tipo, né? Então, sempre, algumas coisas assim você sempre vai ter nos filmes dele, né? Mas isso são características visuais, não é necessariamente, né? Com relação a fórmula, gênero, né? Mas é aquilo, porque você nunca vai ver, ou você não espera dele, por exemplo, de repente um filme de mistério, assim, mistério no sentido de investigação policial, né? O filme dele, a gente tem o Batman, por exemplo, né? Filme de super-herói e tal. Que, bem ou mal, tem uma certa investigação, mas tem aquele clima no ar e tudo, né? Mas é um herói bem na linha dele, assim. Principalmente então, o 2, né? Que faz mais sentido pra ele do que, de repente, sei lá, pegar um Flash, uma Lanterna Verde, personagem mais espalhafatoso, assim, um Superman. Eu até achava curioso ele pegar o Superman, porque é um herói até muito diferente do que ele... sei lá, talvez. Porque o grande problema no final aí das contas é justamente o estúdio da Disney que fica em cima. Mudou muito, cara. Mudou o conceito, mudou a ideologia, mudou o estilo gráfico, a Disney mudou. Então ele é um cara que ele não consegue mais se adaptar. O que tá querendo dizer isso? Pô, a Disney tirou minha alma. É isso, cara. É o cara que ele gostava de fazer o Beetlejuice e hoje faz Dumbo de uma maneira... No automático, ainda que Dumbo... e ainda que Dumbo trate de aquela coisa da não aceitação do diferente, que é o elefante orelhudo. Que é o que ele gosta de exatamente, isso são elementos que acho que ele filmou Dumbo porque ele gosta, talvez, da história do Dumbo. Mas vai ver visualmente, cara, podia ter sido feito pelo... Sei lá quem, pelo Martin Campbell. De tão... Tá normal, não tem marca dele, não tem. Sim. Não, eu vejo até, por exemplo... pegando assim estilos de diretores e tal, eu tava pensando até no Fez Hacking para um Sonho, Mãe e tal. Caraca. É o Aronofsky, Darren, né? Darren, eu ia falar Derek. O Darren Aronofsky. Não, então você pega tipo um Pi da vida, ou Hacking para um Sonho e tal, e você pega o Noé. São estilos completamente diferentes. Nem parece, não parece. Não parece o mesmo. É isso, assim, que eu acho que às vezes ficam... Por isso que eu falo que ele fica engessado. Entendeu? Eu acho que o Tim Burton, nessa hora, ele fica meio engessado por causa disso. Ele fica sempre em cima daquele estilo dali, mas ao mesmo tempo, quando ele sai também daquele estilo, né, como você falou, o Shyamalan, fica refém da própria ferramenta. É isso aí. Então ele sai daquele estilo fazer um Dumbo, ele não agrada ninguém. Não agrada, Ele se desagrada fazendo o filme, apesar de ele estar trabalhando com um monte de gente que ele gosta de trabalhar, né? O Sir Michael Keaton e tal, tem até o Colin Farrell no filme, essa coisa toda. Mas aqui é um filme também inchado, né? Do Danny DeVito e tal. Pô, um filme inchado também, 2 horas de filme. É muito burocrático, é um tradicional filme que não se aplica a ele, sabe? Filme que tu vê numa sessão da tarde, feito por qualquer... Assim, é burocrático, um filme burocrático. Então é isso, né? Infelizmente, né? Vamos ver aí se de repente, como os Fantasmas se divertem 2, aí ele realmente... traga aquela ousadia do primeiro. Que ele consiga resgatar um pouco. Que se renove isso daí, que eu falei isso também lá naquele news. Se você não assistiu, eu vou reafirmar isso aqui. Porque o meu grande receio com relação aos Fantasmas se divertem 2 é ele. Você até falou isso. Meu medo era justamente Tim Burton, né? É justamente ele. Porque todo o elenco que ele tá trabalhando lá, só nota 10. Mônica Bellucci, William Dafoe, Jana Ortega. O próprio Michael Keaton. Inclusive, depois que nós gravamos, eu tive uma ideia do que seria até interessante, que era algo, eu não sei se era desse jeito ou não,
que a sequência que era pra sair mais ou menos na década de 90, 91, 92, por aí assim, era que o Beetlejuice ia pro Havaí. Então eu imaginei, na verdade... Que loucura, né? Olha o visual do Havaí com... então assim, era mais ou menos por aí, assim. Então eu imaginei, na verdade, como que eu faria a sequência. Eu colocaria 2 casais. Um seria um casal que não se gosta muito, o outro seria um casal que não se odeia. Que se odeia. Se gostam muito, e o outro casal é tipo aquele conto de casais mesmo, do Vince Vaughn e tal, né? Aquela galera lá, né? Que são 4 casais, se não me engano, né? Que vão naquele... E eles vão na viagem, não, tipo, a gente vai nessa viagem no Havaí e tal, não sei o que, bababá, pum, eles morrem os 4, né? E aí, no além e tal, descobre lá o Beetlejuice e tal, tipo, pô, vou ter que ficar do lado dessa mulher aqui que eu não gosto e tal, pô, mas pelo menos eu morri com o amor da minha vida e tal. Pra mim que dá um contraste, né? Sim. Que no primeiro os dois, o Alec Baldwin e a Gina Davis se amam muito e tal, eles têm aquela vida perfeita e tal. Nesse não, você bota uma galera que realmente, né, ou não, tem um que se odeia lá, tem um casal que se odeia. Então, seria interessante isso, né? E você joga o Beetlejuice no meio. E não precisa. E realmente tinha que ser um negócio meio antologia, assim. Eu também não acho tão necessário. Não, trazer aqueles. A mesma história com a Winona Ryder. Mas ainda que ela tenha confiança. Eu não sei se a Winona chegou a tá no elenco. Tá no elenco. Tá no elenco? Tá, pois a Jenna Ortega faz a filha dela. Aí eu já acho que é muito, né? Vai pegar, assim, um pouco do que houve com a história dela lá no filme original. Eu tinha. Quem procurar a gente falando desse primeiro, né? Que a gente comentou no primeiro news sobre o Beetlejuice. Continuação, eu foquei no Willem Dafoe sendo o vilão da vez, sabe? Eu até falei isso. E, cara, tem o Willem Dafoe, ele tem que ser vilão. Tem cara de maluco. É um ótimo ator, excelente ator, mas ele pra vilão, ele é insuperável. E o Michael Keaton, como o Besouro Suco já ganhou a simpatia mundial, todo por ganhou desenho animado, você lembra disso? Ele tinha desenho animado, então ele já é um vilão, então ele é um vilão querido. Então esse vilão querido contra um vilão que todo mundo vai odiar, e é aí que eu apostaria, eu ia gostar. Falei, pô, olha só, é um vilão que a gente gosta, Besouro Suco contra, e quem esse Willem Dafoe? Um demônio violentíssimo ali pra ele, caraca, até ele ficaria com, pô, vocês despertaram o pior, o Willem Dafoe. Ia ser interessante. Aí, vamos ver. Vamos ficar de olho aí, né? Porque, por enquanto, de novo, né? Nessa altura do campeonato, estamos gravando aí. Não sabe o que a Disney vai fazer. Tendo greve de roteirista. Não sei, de repente deve sair pela Warner mesmo, né? Acho que sim, né? A greve de roteirista e tudo, a gente não tem outras coisas relacionadas ao projeto, né? E tudo. A gente só... No outro lá demos a data de lançamento, tudo que vai... Pode mudar a mesma também. Data, que também pode mudar, pode ser empurrado pra frente, né? Vamos ficar de olho aí, de repente saindo um trailer, a gente comenta a respeito do trailer, o que gostou, o que não gostou, o que chamou a atenção ou não. A gente vai estar acompanhando. Né? Chegamos ao final dessa edição, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral, se inscreva no canal, toca o sino e vamos ficar de olho aí para ver se o Tim Burton realmente vai voltar aí ativa, né? De preferência, assim, com um filme bem bacana, bem divertido pra gente assistir. E comentar aqui também. E a gente tem que fazer também. O primeiro Fantasma se diverte, né? Clássico aí, hein? É o outro aí que fique na guarda, acompanhe o canal.